Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Preparai o caminho do Senhor. É o texto que está relacionado nos evangelhos e que tem a relação com que João Batista veio representando para o povo de Deus, o povo cristão. Caminho do deserto, preparai, né? Porque João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Ele é a voz do deserto. Vós que está no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz no deserto. É interessante nós observarmos isso, porque não é a voz de João Batista, ele é a voz de Deus no deserto. O texto, ele é um texto bem claro. E João Batista nunca, jamais vai discordar disso, né? Porque ele mesmo tem toda a reverência quando ele fala de Jesus Cristo, mesmo sem saber quem ele é. E João Batista não conhecia Jesus. Muita gente acha que ele e Jesus cresceram juntos, eram amiguinhos e tal, porque tinha diferença de 6 meses de idade de um para o outro, mas não é verdade. Jesus era de Nazaré, criado em Nazaré, lá no norte de Israel, e João Batista já vivia aqui embaixo, né, em Jerusalém. Então, mas é perto, assim, tu fala, poxa, Israel é mais ou menos o tamanho aqui de Sergipe, Rio de Janeiro, não sei, é perto, mas não é perto hoje, né? Você vai de carro, entendeu? Os que têm condição vai de helicóptero, que são poucos, né? Mas a maioria vai de carro, pega um ônibus e vai. Aquela época não, praticamente se viajava a pé, né? A pé, porque nunca podia se viajar assim, pouca gente, né? Porque eles eram atacados por ladrões, isso é uma coisa comum. Então, quando se viajava, ia aquele comboio, né? E dentro desse comboio não eram só pessoas simples, tinha pessoas ali que funcionavam como seguranças, né? Para dar proteção a essas pessoas, porque senão era saqueado e roubavam todos os bens das pessoas, né? Então, João Batista é a voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. E o interessante, porque sendo voz do que clama, nós sabemos que ele é a voz de Deus. E como é a voz do que clama, não é o João Batista que é o que clama. O João Batista é a voz daquele que clama no deserto. Então, logo, nós entendemos que quem clama no deserto é o Senhor. Mas por que isso? João Batista, as pessoas achavam que ele era saduceu, mas ele estava no deserto junto com os saduceus. Provavelmente João Batista habitava ali, quem já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto, né, em Qumran, e João Batista habitavam ali. Então dizem que aquele povo ali era o povo de João Batista. Não fica tão difícil de não acreditar nisso, mas também não podemos afirmar. Então, por causa de quê? Porque Deus agora clama do deserto, através de João Batista. É Deus que está clamando no deserto. E ele não clama no templo, porque o templo estava corrompido. O templo estava corrompido. E se você for ver o relato de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele vai falar que na época em que João Batista aparece clamando, ele vai dar todas as informações corretas e precisas daquela época. Ele vai falar quem governava na Judéia, quem governava ali, quem governava tal, quem era o tetrarca, todas essas coisas. E ele vai falar que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, ou seja, vai falar de 2 sumos sacerdotes, e isso nunca foi legal. Desde Moisés até Lucas, até em todo o texto do Antigo Testamento, nunca se fala em 2 sumos sacerdotes, sempre um. Mas Lucas relata 2.
por causa de corrupção. Ali eles eram familiares. Pela história que nós entendemos, Anás, ele era o sogro de Caifás. Então Anás, ele seria o sacerdote fixo, e pelo que se fala, que se estuda, que se pesquisaram, ele tinha 5 filhos, e esses 5 filhos dele já haviam sido sumo sacerdote junto com ele, mas agora estava o genro dele, ou seja, havia uma corrupção. Qual é a diferença disso para hoje? Tem muitas igrejas que o pastor passa a direção da igreja para o filho, passa para o parente, e tendo outros pastores muito mais preparados do que ele, mas ele passa para o parente. Por que ele passa para o parente? Ninguém passa uma herança ruim, vamos dizer assim, uma herança pesada, um trabalho difícil para o outro, por amor. Não, de repente o outro nem aceita, fala assim, não pai, não quero isso não. Quem é que quer uma coisa difícil? Mas não, porque o pastor está vivendo bem na igreja, né? Ele ganha a vida dele ali, ele já vai se aposentar, a igreja vai pagar a aposentadoria dele, e ele vai passar agora para o filho, ou seja, o filho vai herdar a igreja. Nem parece que a igreja é de Jesus, nem parece. Mas a igreja é de Jesus, Jesus está no poder, mas ele acha que a igreja é dele, ele passa para o filho. Aí o filho vai passar por neto e por aí vai. Isso acontece muito. Estou cansado de ver isso. Tem pastores que dão uma igreja de presente para o filho, é uma coisa absurda. Era mais ou menos isso que acontecia lá. Ou seja, era exatamente isso que acontecia. Porque o templo dava muito lucro. Então, quando Deus manda, o texto diz, voz do que clama no deserto, é Deus que está clamando as pessoas do deserto através de João Batista, porque Deus agora não clamava mais do templo. Deus praticamente já tinha mudado de endereço. O templo era só simbólico. Deus não habitava mais lá. Aquilo lá agora é uma organização humana e não tinha mais como o principal membro ali Deus, mas a vontade dos homens, as regras dos homens. Tanto é que eles mudaram, botaram 2 sumos sacerdotes, quem sabe teve mais, né? Porque a partir dali até o ano 70, o templo ainda existia e não se sabe mais o que acontecia lá. Pelo menos eu nunca pesquisei sobre isso. Então, a voz do que clama no deserto diz para João Batista preparar o caminho do Senhor. E que caminho é esse? Ele vai preparar um novo povo para receber o Messias. Porque Israel, o tempo todo, está à espera do Messias. Na verdade, toda a humanidade está à espera do Messias, mas Israel foi o povo escolhido para receber o Messias. E Deus não mudou isso. Deus poderia ter mudado isso. Muita gente fala assim, se Jesus tivesse vindo na Arábia, porque os muçulmanos, né, são árabes, eles, a formação do Islã foi nos árabes, entre os árabes, e eles conquistaram praticamente todo o Oriente Médio ali, todo, e para muita grande parte da África ali, praticamente tudo ali eles conquistaram, inclusive Irã, Iraque, que não são árabes, mas são muçulmanos. A Líbia, a Síria, essas coisas todas não são deles, mas eles conquistaram tudo. Aí a pessoa fala, mas eles são tão fiéis, eles têm tanta devoção, eles oram várias vezes. Não é isso, não é. Não é por fidelidade a Allah, é por obrigação. Lá é obrigado, se você não faz, você é um criminoso. Se você não serve a Allah, se você não reza, se você não faz todas as coisas lá, é criminoso. E outra coisa, é muita corrupção. É muita corrupção. Por exemplo, o que eles fizeram em Israel, acho que foi esse ano ainda, acho que foi 8 de janeiro, não me lembro, aquele ataque que fizeram, o Islã não permite isso. O Islã não permite matar pessoas assim, à toa, do nada. Não tem isso no Islã. Matar criança, não tá. É só você ver o relato lá no Brasil Paralelo.
você vai ver o depoimento deles mesmos, falando que eles foram presos, já aprendeu alguns, né? E você que não assistiu, from the river to the sea. Você escreve dessa maneira que você vai assistir lá na Brasil Paralelo. Tá escrito em inglês, eu acho que é do rio ao mar. Se você botar o título assim, a tradução é essa, do rio ao mar. E você que sabe um pouquinho de inglês, é From the River to the Sea. From the River to the Sea, do rio ao mar. Você vai ver o relato deles e vão falar que não é permitido estuprar. Eles fizeram barbaridade, mataram criança com um requinte de crueldade e se divertindo com isso. Tá lá o áudio lá do cara matando, né? Ele manda um zap para os pais, dizendo: pai, matei 10 judeus com as minhas próprias mãos. E o pai chorando de emoção, a mãe também: Deus te abençoe, meu filho, como se estivesse fazendo uma grande coisa. E o Islã não permite isso. Então as pessoas acham que o Islã cresce tanto por causa da fidelidade, não é, pela obrigação. Assim como na Idade Média, a maioria absoluta era católico, mas tu era obrigado a ser católico. Até aqui no Brasil, nós estamos em 2000, lá para o século XVIII, século XIX também no começo, alguma coisa assim. Muitas coisas só se conseguia se você fosse católico. Escola, por exemplo, no princípio, aqui, só estudava quem fosse católico. Se não fosse católico, não estudava. Daí surgiu a escola, a escola estadual e as escolas que não fazem parte da Igreja Católica surgiram por causa disso, fundada por evangélicos, para que os filhos de evangélicos pudessem estudar. Muita época aqui, por exemplo, a viúva de um crente, de um evangélico, ela não recebia pensão, porque ela não é católica. Essas coisas acontecem. Então, por isso naquela época se tinha tanto católico. E tantas pessoas hoje se sentem católicas por causa disso. E os muçulmanos por isso, mas Israel não, Israel tinha liberdade. Deus sempre deu livre-arbítrio, quer fazer, faz o que vocês quiserem, vocês não são obrigados a fazer nada. Então, com isso, o povo foi se corrompendo, e através de João Batista, Deus começa a clamar no deserto, porque ali agora é o local onde a pessoa vai para ouvir a voz de Deus, porque no templo Deus não está mais lá. Deus agora está no deserto, falando através de João Batista, que manda endireitar o caminho para o Senhor. Endireitar o caminho, porque a pessoa que quisesse consultar Deus, Deus é o nosso caminho para o céu, agora vão passar a consultar a Cristo, porque Jesus é o caminho. E endireitar o caminho, então ele vai endireitar Jesus? Não se trata disso. Porque agora, como é que uma pessoa pode conhecer a Cristo? Ela precisa de alguém para colocar ela no caminho. Alguém que diga a ela quem é o caminho. E esse caminho se torna também um caminho. Quem são? São as pessoas. Porque Deus agora, através de Cristo, pelo Evangelho da Graça, ele não vai mais tratar através de um líder, de sacerdote, de sumo sacerdote. Esse negócio acabou. Agora o sacerdócio real somos nós. Então nós somos, assim, vamos dizer assim, nós somos um instrutor para o caminho, para que a pessoa encontre o caminho. Por isso é difícil explicar isso. É como se nós somos ajudadores, vou tentar definir isso da maneira melhor. Nós somos os colaboradores, ajudadores, para que as pessoas encontrem o caminho para a vida eterna, que é Cristo. Então nós somos aquele que apresentamos a Cristo às pessoas. Apresentamos a Cristo às pessoas, apresentamos. E nós podemos também instruir, ensinar de acordo com a palavra, de acordo com nós mesmos, com a corrupção que se vive hoje na maioria das igrejas, é complicado. Hoje eu tenho uma dificuldade, assim, eu tenho uma grande alegria quando eu prego para a pessoa, eu falo e a pessoa se converte e aceita Cristo. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma preocupação,
Porque agora ela vai frequentar uma igreja, eu não sei como é que esse pastor trata as coisas. Não sei se ele tem base bíblica ou não. Eu não sei o que ele ensina, se ele tem realmente uma vocação do Espírito Santo para ensinar, ou se ele ensina segundo o coração dele. Porque as igrejas hoje estão assim, a maioria estão assim. As igrejas criam doutrinas para que se possa congregar lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui básico. As Assembleias de Deus, os homens não podem usar barba nem bigodes. Acho que o bigode pode, mas barba não pode. Onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito. A saia tem que ter um tamanho. Até hoje as Assembleias de Deus estão usando, as mulheres estão usando calça comprida. Mas teve época que ficavam medindo a saia da mulher. Tudo bem que a pessoa tem que ter uma coerência que não vai ir de mini saia para a igreja, roupas sensuais, coisas desse tipo. Mas não tem esse negócio na Bíblia, de estar medindo a roupa do outro. Eu congreguei na Assembleia de Deus, em Madureira, aqui na sede, e eu cheguei um pouco depois, mas antes, blusa, manga comprida, eu cheguei alguns meses depois. Eu já tinha liberado a camisa, como eu estou usando aqui, e a calça jeans e o tênis. Antes não podia. Era manga comprida, era calça, não podia ser jeans e sapato. E nos dias que tivesse em casa, sandália, aquela sandália de couro, não podia ser nem sandália havaiana, que era pecado. Onde está escrito isso? São coisas que acontecem. Tem igreja que para você ser obreiro, a maioria são assim, acredito que as batistas são assim, eu sou batista. Entendeu? Acredito que é assim, a pessoa só pode ser escolhida se ela for comprovadamente dizimista e ser frequentadora da escola bíblica dominical. Não tem isso na Bíblia, mas as pessoas criam esse tipo de doutrina. Então, por causa de coisas como essa e coisas piores do que essa, né, é que eu fico preocupado. Por isso que um vídeo anterior que eu fiz, eu vou aconselhar a pessoa, da melhor maneira possível a pessoa buscar ser cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai preparar a gente. Eu, quando retornei para a igreja, eu retornei em 1991, estive desviado por uns 5 anos mais ou menos. Aí eu retornei para Cristo, eu fui confrontar o rapazinho lá, simplesinho. Fui confrontar ele me deu uma palavra do Espírito, eu me converti na hora. Aí voltei para a igreja da onde eu saí. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, Realengo, né? Eu congregava numa igreja aqui na Rua dos Limites. Está lá até hoje, lá, em frente ao Rei de Economia. Em 91 eu chego ali, todo animado, todo esperançoso. Eu estava desempregado, morava num quartinho feio, cheio de barata, rato, uma coisa feia que eu mas eu não pedi nenhuma ajuda à igreja. Nunca nem disse ao pastor nada, como era a minha condição que eu morava lá. Ele sabia que eu morava num quartinho, uma kitnet, né, que eu falava que era, mas na verdade nem kitnet era. Mas eu nunca pedi nenhum tipo de ajuda, eu estava precisando sim, mas eu fazia uns biscatezinhos, aquele negócio todo. Por que eu estou falando biscate? Você vai entender já já. Biscate é você fazer umas coisinhas, que você não tem carteira assinada, você faz um serviço aqui, um serviço ali, para você arrumar um dinheirinho, né? Então o pastor preocupado disse, e aí, irmãozinho, como é que você está? Você está trabalhando? Eu falei, não, estou desempregado, pastor. Aí ele preocupado, mas não pode, você tem que pagar aluguel. Eu falei, não se preocupa não, não tem problema não. Eu morava em Madureira, né? Eu morava em Madureira, isso foi antes de eu ir para a Assembleia de Deus de Madureira. Eu morava em Madureira, então eu ia lá, né? Eu era aquela igreja que me convertia, eu queria ficar ali. O pastor sempre, não sei o que, na hora do culto, me deixava até meio constrangido, né? Eu estava com 22 anos ainda, estava bem novo. E ali, falava, poxa, a gente tem que orar pelo irmão, que ele está desempregado, que não sei o que. Aí me botava lá na frente, orava e tal. E nada de encontrar emprego, aquele negócio todo. Aí era chegando próximo assim ao final do ano, de repente, não sei, setembro, mais ou menos, essa área assim. Aí antes eu tinha trabalhado fabricando pipa, né? Pipa, papagaio, não sei como chama aí na região de vocês, negócio que as crianças gostam. Hoje em dia aqui é só adulto, pessoas da minha idade que soltam pipa, as crianças mesmo já não ligam muito para isso.
Então, eu trabalhava fabricando. Então, eu sabia que tinha fábrica ali perto, ali mesmo em Realengo. Falei, vou trabalhar aqui mesmo em Realengo, fazendo acho que não é carteira assinada, é um biscate, né? E eu vou fazer umas pipas aqui, aquele negocinho todo, dá para tirar um salário e meio, por aí, tá chegando a temporada. Eu fico por aqui mesmo, aqui eu tenho refeição, eu tomo café da manhã, almoço, janto também. Fico por aqui mesmo, e então eu dormia lá, numa casa alugada para fazer pipa, eu fiquei ali, eu falei, poxa, isso aqui caiu como uma luva, né? Eu vou fazer lá na igreja, o pastor vai até se alegrar. Quando eu chego lá, o pastor, ai meu Deus, eu falei que era, eu falei, não, estou fazendo trabalho, pastor, o que está fazendo? Eu falei o que era, ai meu Deus, você não pode. Não pode, meu irmão, tem que orar, não pode ficar nisso. Porque uma irmã aqui teve uma revelação que a pipa é o rabo do diabo. Olha só que coisa, né? Aí, tanto ele ficava falando aquele negócio todo, aí eu deixei a igreja por um momento, aí fui congregar em Madureira, aquele negócio todo, e continuei lá fazendo as pipazinhas. Até que eu arrumei um emprego numa padaria de balconista. E o meu desejo era ficar na minha igreja e eu voltei para lá. Falei, agora eu vou chegar lá, eu, carteira assinada, trabalhando no comércio e tal, de repente o pastor. Aí falei, pastor chegou, e aí, meu irmãozinho, você já está sumindo? Eu falei, que eu tava meio coisa, papapá, então. Aí falei, não, agora eu tô trabalhando, arrumei emprego, tô trabalhando de carteira assinada, agora tô, bebi. Aí eu falei, Aí ele perguntou, o que você está fazendo agora? Estou trabalhando como balconista numa padaria. Ele, ai meu Deus do céu, não. Eu falei, poxa, o que foi agora, pastor? Não, é que tem que orar para Deus dar um trabalho melhor. Aí eu já fiquei meio um pouco já cabreiro, né? Novo convertido. Aí, não, que a irmãzinha tava aqui com a gente, ela tava toda alegrezinha, papai arrumou um emprego na padaria, aí ficou cansada, já começou a não vir mais, aquele negocinho todo, então tem que orar para dar um emprego, ter a condição de você vir para a igreja. Aí eu falei, poxa, pastor, não tem como. Aí eu fiquei meio que, dei uma confrontadazinha, eu fiquei meio chateado, né? Dei uma confrontada, eu falei, e os militares da igreja? Ficam de serviço domingo, né, dorme o dia, passa o dia todo no quartel, não pode estar aqui todos os cultos, por causa de obrigação, e o irmão que é pedreiro, que não vem para a escola dominical porque está adiantando a obra lá do irmão, aquele negócio todo, e comecei a fazer referência a esse negócio todo. Rapaz, eu falei, não, tá bom, pastor, tá bom, pastor. Aí assisti o culto ali e dali, já não fui mais, aí já fiquei fixo na Assembleia de Deus, em Madureira. Então você pensa bem, se eu não tenho ali, eu creio que ali o Espírito Santo já estava em mim, se eu fosse outra pessoa, eu já não queria nem mais saber de evangelho. Porque ao invés do pastor perguntar, nunca perguntar se eu precisava de ajuda para alguma coisa, ele nunca perguntou. Ele ficava ainda exigindo de mim um emprego que fosse de acordo com a vontade dele, para que eu pudesse assistir os cultos e dar um dízimo melhor. Só isso. Como é que uma pessoa permanece nisso? Então, é esse tipo de coisa que acontece. Por isso eu fico preocupado quando uma pessoa se converte e me pergunta onde eu congrego. Aí eu tenho que fazer uma relação de igrejas que seriam melhores, aquele negócio todo. E não deveria ser assim. Porque nós somos aquele que colocamos, que apresentamos o caminho para elas. Ou seja, nós fazemos parte do caminho. Por quê que eu falo isso? Mas nós somos Cristo, o caminho não é Cristo? Sim, a igreja faz parte. Eu não falo a congregação, eu falo os membros. Aqueles que realmente seguem a Cristo faz parte do caminho. Por quê? Porque agora em Cristo nós somos um. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura, agora é um com Cristo. Essa é a oração que Jesus faz ao Pai. Eu em ti, você, e tu em mim, Senhor, e nós neles, para que todos sejamos um. Então nós somos aquele que apresentamos o caminho. Então nós endireitamos, assim como João Batista era a voz que clamava, para endireitar o caminho, assim somos nós. Nós somos aquele que endireitamos o caminho
para que as pessoas possam reconhecer quem é o caminho que leva a Deus, que é Cristo. Funciona mais ou menos dessa maneira. Não sei se eu expliquei claramente, mas a nossa missão é apresentar Jesus Cristo a essas pessoas. Ou seja, nós estamos endireitando o coração dessa pessoa com a palavra de Deus. Endireitando um caminho, porque agora ela vai ter uma caminhada e agora quem estará com ela é o Espírito Santo. O Espírito Santo toma conta de agora em diante. Mas é o Espírito Santo quem convence, nós apresentamos. E se nós não temos uma abordagem biblicamente boa, perfeita, nós perdemos pessoas. Por exemplo, hoje eu poderia estar aqui, ao invés de estar fazendo vídeo para apresentar o Evangelho a pessoas e dar explicação de algumas coisas, até mesmo ao povo de Deus, isso humildemente falando, porque eu nada sou, mas o Senhor tudo é, eu poderia estar fazendo vídeo contra a igreja. E eu tenho, às vezes eu debato com muitas pessoas que é contra o Evangelho, ateus, coisa desse tipo, outros religiosos, de outras religiões, coisa desse tipo, e eu percebo que eles não têm ferramentas suficientes para poder confrontar o Evangelho. Muitos são muito inteligentes, muito espertos, mas tem coisas que eles não têm. Por exemplo, eu poderia dar exemplo de coisas aqui que eles poderiam usar e ele destruir a vida de muitas pessoas. Eu tenho isso. Eu sei como confrontar um líder religioso e deixar ele sem resposta. Ou seja, a resposta que ele vai usar é Deus que sabe. Deus sabe todas as coisas, mas ele mesmo não tem resposta. Mas a resposta existe. Mas eles não sabem, eles vão ficar sem saber. E o problema de debater, por exemplo, com ateus, eu não me preocupo, nunca me preocupei em converter um ateu ou religioso de qualquer outra área que seja. Nunca me preocupei com isso. A minha preocupação é com quem está ouvindo a gente. Porque o ateu, ele é um evangelista contrário a nós. Contrário a nós. O evangelho, nós muitas das vezes entendemos que o evangelho é a boa nova de salvação. Realmente sim. Mas a palavra evangelho já existia antes de Jesus. Já existia antes de Jesus. Ela servia para anunciar uma boa coisa que aconteceu. Por exemplo, no Império Romano. Os romanos usavam muito isso. Foi usado isso até para apresentar o filho de César, se eu não me engano. Ou de Herodes, não me lembro que foi que nasceu. E a palavra usada para apresentar a notícia de que ele nasceu é evangelho. Então a palavra evangelho foi tomada, foi tomada ali através de Cristo, e a partir dali não se usou mais no Império Romano, apenas no cristianismo. Apenas no cristianismo. Então o ateu, ele é um evangelista oposto. Ele, assim como nós trazemos, hoje eu vou usar a palavra boas novas, uma notícia boa, aqueles que não conhecem a Jesus, o ateu, ele trabalha de uma maneira, segundo o pensamento deles, ele leva uma mensagem boa, segundo eles, para aqueles que conhecem uma religião. E qual é a palavra boa deles? É que a religião não é necessário. Isso aí vocês estão vivendo no engano. Assim como nós, a nossa notícia boa é dizer, olha, você está vivendo uma vida errada, você precisa de Cristo, você precisa da salvação em Jesus Cristo. Eu vou falar, não. Aos que são religiosos, eles vão apresentar argumentos para tirar a pessoa do Evangelho. Ah, isso é possível? Claro que é. Hoje, no ensino médio, já está se usando muito isso nas escolas. Hoje nós perdemos nossos jovens, nossos adolescentes na escola. Faz uma faculdade para você ver, numa federal, por exemplo. Faz uma faculdade pública para você ver como é que é a coisa. Eu estou fazendo graduação. Em teologia. Tem coisas absurdas lá, que vai ver em ciências humanas, coisas desse tipo. Parece que tem professores que são ateus, coisa estranha. Aí você vai numa federal,
praticamente lá, o cristão lá, ele é discriminado na cara de pau. Lá, se discriminar um gay, um negro, que é todo, não estou dizendo que isso deve acontecer, nada disso deve acontecer. Existe uma luta grande, uma batalha grande, uma opressão grande a quem tem preconceitos. Eles combatem bonito essas coisas. Mas se for preconceito contra cristão, tá certo. Tá certo. Não é que não deva acontecer, mas nós não fazemos nada. Deve acontecer, segundo eles, deve acontecer. E o cristão lá tem que estar debaixo da unção de Deus. Tem que estar cheio de Espírito Santo, senão se perde. Então, preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. Não é que o caminho de Deus estava errado, por exemplo, Jesus Cristo vem através dos judeus, Deus usa, né, o povo judeu para que Jesus venha, e o caminho estava torto. O caminho do Senhor, não, o caminho do Senhor nunca foi torto, o caminho do Senhor é perfeito. A palavra de Deus diz, o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Mas preparar o caminho é preparar as pessoas para receber o Evangelho de Cristo. Porque naquela época as pessoas viviam mais ali, na maioria, no judaísmo. Tinham outras religiões ali, mas é mais o judaísmo, como em Samaria, por exemplo. Tinha várias religiões. Mas o correto era o judaísmo. O que é agora preparar o caminho? Esse caminho que as pessoas tomaram, o judaísmo, não serve mais. Não serve mais. Agora o caminho é outro. Então, prepara o caminho para a pessoa, ou seja, prepara o coração das pessoas para receber de Jesus Cristo. Esse é preparar o caminho. Preparar o coração das pessoas para receber de Jesus Cristo. E como é que prepara o coração das pessoas? É falando daquele que é o caminho, que é Jesus Cristo. É falando daquele que vai habitar no coração das pessoas. É falando para as pessoas que agora elas serão conduzidas pelo Espírito Santo, que levará ela de uma maneira mais justa e correta para trilhar o verdadeiro caminho. Esse é preparar o caminho. A voz do que clama no deserto, como foi João Batista, porque agora o Senhor estava atendendo no deserto, é a voz do que clama na humanidade. É a voz do que clama. Eu falei dos que clamam, mas está errado. É a voz do que clama na humanidade. Porque quando você está falando do Evangelho, é Deus que está clamando à humanidade através de você, através de mim, através daqueles que levam as boas novas do Senhor. Preparemos então o caminho do Senhor. Levamos então a palavra do Senhor, porque o Senhor clama a todos que querem, necessitam ouvir a sua santa, doce e poderosa palavra. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.